Meus irmãos, boa noite. Como vamos? Um bom trabalho para nós, que nós possamos servir a Jesus com muita alegria, com bom ânimo, com fé, com muita esperança, e possamos levar um trabalho que seja útil a todos nós que somos muito necessitados. Obrigada, meus irmãos. Vamos estudar hoje, da nossa coleção Fonte Viva, do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 54. Aliás, são duas hoje, 54 e 55, porque uma é a continuação da outra. A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, João 15, 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. Muito pequenina. Ainda tão humildes, somos tão pequeninos. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada. Nossa compreensão é tão limitada, meu Deus. Expanda-nos a nossa compreensão, Senhor. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Nós somos a personificação máxima de Jesus. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro da nossa pequenez, precisamos tanto de aprimoramento e iluminação. E dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira de verdade e do amor, da verdade. Vamos ver esse parágrafo de novo. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. É a videira da verdade e do amor. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino
de todas as verdades da vida. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Todas. Com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João: eu sou a videira, vós as varas. E seus seguidores sinceros, diz no Evangelho de João, eu sou a videira, vós as varas, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. E aí, então, nós vemos que as varas sustentam. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, nos diz João em seu Evangelho, no capítulo 15. A videira simboliza Jesus, a expressão da vida em expansão para a produção dos frutos do bem. Vida que se desenvolve e que rege a evolução humana para a aprendizagem do amor ao próximo. A videira é a fonte única das leis morais. A videira que simboliza Jesus é a fonte única das leis morais. A videira é a fonte inesgotável de sabedoria que produz a uva do conhecimento que saciará a fome de evolução espiritual da humanidade. O agricultor simboliza Deus, aquele que presidiu o plantio e o desenvolvimento da videira em todo o universo, proporcionando os meios para que ela produza os ramos e os frutos do conhecimento espiritual. Aí diz no capítulo 15, ainda, João: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Disse João, nas palavras de João, o que Jesus nos deixou por ensinamento e por lição. E aí nós encontramos que todo ramo que estando em mim, o ramo é o símbolo do espírito humano em processo evolutivo. O ramo é o espírito humano que está em processo evolutivo, mas ele depende da videira, porque a videira é o centro, é a árvore, né? E dela saem os ramos. E esses ramos são os espíritos humanos, que significam, evidentemente, o trabalho que produza trabalho, no entanto, que o ramo é o símbolo do espírito humano em processo evolutivo. No entanto, o estar em Jesus, ou seja, com Jesus, significa permanecer com Ele pela prática do amor ao próximo. Sempre que há a prática do amor ao próximo, nós estamos com Jesus. Vinde a mim, disse Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós estamos exatamente tirando daquela videira toda a seiva que vai dar força e luz aos ramos, às varas, que somos nós, os espíritos, né, que estão em evolução. Se não der fruto, ele corta.
Aquele que não produzir o fruto, ou seja, o bem, sofrerá a poda da videira por estar afastado da verdade. A ação da justiça de Deus se fará nas consciências humanas e trará o corte, símbolo do sofrimento, terapia muitas vezes necessária para nos restaurar a visão espiritual. Nós precisamos desse sofrimento, já estudamos bastante sobre isso, porque é pelo sofrimento que há o despertamento. Quase sempre, às vezes não, às vezes o despertamento se dá pelo amor, o amor sublime. Mas prosseguindo, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Já aquele ramo que dá fruto, ou seja, que produz o bem, terá a proteção divina que zelará pela sua sobrevivência, propiciando cada vez mais as necessárias condições e oportunidades para que ele desenvolva a caridade com maior abundância. É a renovação do amor pelo amor. Pois então, nós que nos amamos uns aos outros, damos essa seiva crescente que vem da videira para os ramos. E aí Emmanuel prossegue nesse estudo que estamos fazendo da videira. Emmanuel prossegue. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem, porque o bem e a verdade são sustentáculo da vida, do amor, do progresso, da luz, de tudo que é bom, belo, verdadeiro, tudo que produz e traduz harmonia, tudo que é contrário ao mal. É o bem que leva ao amor do nosso Pai. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Em toda ação, em todo pensamento que se cria, tendo por razão e modo Jesus, nosso Mestre, nós temos um coração que pulsa amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade, porque nós criamos em nós, a nossa mente cria, ela é criadora, e ela cria esse amor infinito quando nós levamos até ela, a nossa mente, o nosso desejo de bem, de harmonia, de felicidade, de levar ao nosso irmão tudo aquilo que nós desejamos de bom, de belo, de harmônico, de felicidade, tudo que nós desejamos de melhor para os nossos irmãos. Nós desejamos para nós primeiro, nós nos amamos primeiro e amamos a Deus primeiramente, depois a nós, e amamos os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. E assim nós temos esse coração amoroso repleto da seiva do perdão e da bondade, porque temos amor. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se,
porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. Então, é preciso que venham, os desenganos, quando nós traímos os nossos deveres, é preciso que venham os desenganos para que nos purifiquemos no fogo dos sofrimentos renovadores, reparadores, a fim de sermos novamente tomados por Jesus, à conta da sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Temos um passado que é um peso muito grande que carregamos para que a nossa evolução se dê. Nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias para nos libertarmos desse peso. Portanto, vamos aproveitar a nossa reencarnação, a nossa encarnação atual, para fazer o bem, por mais difícil que possa parecer. Vamos amar muito, fazer o bem sempre, sempre e sempre, para que possamos dizer ao nosso Pai misericordioso, nosso Divino Mestre, nós somos varas verdes da gloriosa árvore que é nosso Mestre Jesus. Somos varas verdes, mas queremos amadurecer. Queremos amadurecer para crescer com esta árvore frondosa que é Jesus. Crescer com Jesus para chegar aos páramos celestes, aonde se encontra a nossa espera, o nosso Pai misericordioso, eterno e bom. Vamos fazer o bem, vamos servir, vamos amar, porque só assim, vivendo pelo amor e para o amor a nós e aos nossos semelhantes, e sobretudo, e antes de tudo, amando a Deus, nosso Pai misericordioso, possamos crescer como essa árvore frondosa e chegar ao nosso Pai eterno. Assim seja, meus irmãos, graças a Deus, e até a próxima semana, se Deus quiser.